Eu sou brasileira, nasci e moro no Rio de Janeiro, sou pensionista de um órgão federal, o Senado Federal, tenho 53 anos. Há mais de 10 anos eu venho buscando ajuda junto ao Senado Federal para que o Senado cumpra a Constituição Federal, que manda do contínuo ao presidente da República, todos os funcionários ativos e inativos têm os mesmos direitos de assistência médica e hospitalar de funcionários de alto escalão. Ministros, presidente do Senado, diretor do Senado, presidente da República, só que desde a administração do senhor Sarney, depois da ditadura, esse direito nos foi totalmente retirado e está sendo concedido somente a alto escalão. Enfim, a corrupção tomou conta da administração pública desse país. Eu tentei um contato com a assessoria da presidente da República, a senhora Dilma Rousseff, e a telefonista se sentiu com autoridade e no direito de me tratar mal e de dizer o que eu deveria fazer para conseguir obter os meus direitos atendidos. Que eu literalmente me virasse e pagasse um plano de saúde. Ora, a Constituição Federal é muito clara. Ela diz que do contínuo ao presidente da República nós temos direito ao mesmo tipo de assistência médica hospitalar, que isso não é prerrogativa de presidente da República ir para Albert Einstein, Sírio-Libanês e Hospital Alemão Oswaldo Cruz, onde, por acaso, nesse último Alemão Oswaldo Cruz, trabalham os médicos que são professores da USP e que são especializados na minha doença. Eu tenho uma doença rara, grave, estou fazendo um quadro sistêmico, e todos os médicos que eu me consulto em São Paulo, particular, que são professores da USP, perguntam se o meu plano de saúde, ou o plano que o Senado Federal fez para a gente, que não dá cobertura alguma, para qualquer lugar do Brasil, menos esses 3 hospitais que são especializados e têm recursos para doenças graves, raras, sistêmicas, como o meu caso. E o Senado diz literalmente, vire-se, se quiser procure seus direitos na Justiça. E o Ministério Público Federal não faz nada. Então eu aproveito essa oportunidade para denunciar o Brasil por crime de genocídio à Corte Interamericana em Geneve, na Suíça, por crime de genocídio, porque o que acontece nesse país a nível de saúde é crime de genocídio. Quem é político ou milionário pode entrar no Sírio-Libanês, no Albert Einstein e no Alemão Oswaldo Cruz. Quem não pode entrar nesses hospitais, com muita sorte, se não tiver uma doença grave, severa, degenerativa avançada, consegue se salvar. E poucas pessoas podem pagar de 600 a R$1.000 de consulta, que é o que esses médicos desses hospitais cobram. Os professores da Unifesp e da USP cobram um valor de consulta que está acima do que a média dos brasileiros podem pagar. Portanto, eu como pensionista do Senado Federal tenho direito de ir para qualquer um desses 3, porque os médicos que conhecem a minha doença, a síndrome de Cushing, a síndrome de Hashimoto, a doença de Addison e outras doenças degenerativas que levam ao câncer e a óbito, num quadro sistêmico avançado e severo, sem nenhum tipo de acompanhamento médico e tratamento, só querem me internar no Alemão Oswaldo Cruz ou no Sírio-Libanês. E o Senado recusa-se a autorizar a minha internação nesses hospitais. Ele tem o dever constitucional, segundo o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, segundo todos os juristas que eu consultei sobre esse assunto, segundo todos os advogados particulares que eu consultei sobre esse assunto, segundo a Corregedoria dos órgãos de defesa do consumidor, eu tenho direito a ir para qualquer um desses hospitais ou para qualquer outro hospital, fora do Brasil, inclusive, que tenha recursos para o meu tratamento, e a Constituição me assegura esse direito, manda que a União pague o meu tratamento antes, durante e depois da minha internação, aqui ou fora do Brasil, em qualquer um desses 3 hospitais que tem um pacto, um suposto pacto com o governo federal, porque eles só recebem políticos de alto escalão, funcionários ativos e inativos que não sejam de alto escalão estão preteridos de atendimento nesses 3 hospitais. Quem não é político e milionário não entra lá. Então eu vou morrer porque eu não posso entrar lá. Então eu peço socorro, Ministério Público Federal, socorro, Corte Interamericana de Direito à Vida, em Genebra, na Suíça, porque a senhora Maria do Rosário não atende as pessoas que têm alguma contenda
com relação aos órgãos federais nesse país. Ela não atende as pessoas, ela põe uma ouvidoria com leigos. Ela deveria ter uma ouvidoria com estagiários de direito ou advogados. O número 100 é fictício, porque não atende ninguém. A senhora Maria do Rosário só atende quem a senhora Dilma acha interessante que ela atenda. Aliás, eu aproveito a oportunidade para convocar os jovens desse país, que está mais do que na hora de todos nós, ano que vem, votarmos em branco para prefeitos, governadores municipais, administradores públicos municipais, estaduais, federais. E com relação à senhora Dilma Rousseff, que não acata a reivindicação da população que a colocou na administração pública federal desse país, eu acho que está na hora de nós começarmos a fazer o abaixo-assinado via internet, convocarmos a população que está insatisfeita com essa administração pública federal, de começarmos a promover o abaixo-assinado, requerendo o impeachment da senhora Dilma, porque ela já deu mais do que motivos para isso. Uma presidente que não respeita os desejos do povo, da população que a elegeu, que a colocou no poder, para ela trabalhar em benefício nosso, não em benefício próprio ou daqueles que a apoiaram. Ela não respeita, não acata a exoneração do senhor Renan Calheiros, a exoneração de um ministro da Saúde que desrespeita a sua própria classe profissional, que vai contra os interesses da população, de pacientes. Ele, como médico, deveria ter vocação e amor à profissão, mas ele já demonstrou que não, para isso ele foi para a política. Ele vai contra os interesses da classe profissional dele, ele é uma pessoa notoriamente corrupta, porque corrupção é quando você inviabiliza os direitos da nação, quando você transgride tudo que vem escrito na Constituição Federal. Você está desrespeitando quem te colocou no poder. Quem colocou você no poder foi uma presidente da República que vai contra os interesses de uma nação inteira. Ela não representa mais os interesses de uma nação inteira. Se ela tiver alguma dúvida, eu peço então que todos que têm acesso à internet, ao Twitter, enfim, a todos os meios de tecnologia da internet, das telecomunicações, que se manifestem. Vocês querem a senhora Dilma Rousseff no poder? Não? Então comecem a convocar assinaturas para pedir o impeachment dessa senhora, porque ou ela põe esse ministro da Saúde no olho da rua, que já está tarde, inclusive, para isso, já está atrasado, já passou da hora do senhor se retirar do gabinete onde o senhor está, porque o senhor não tem legitimidade para estar aí, nem como médico, porque como médico o senhor é um homicida, um genocida. O senhor vai contra todos os interesses das pessoas que necessitam de saúde, de excelência, que não é prerrogativa de ministro, não é prerrogativa de presidente da República, não é prerrogativa de presidente do Senado, de diretor de Senado, nem dos funcionários do SIS. Aliás, o Sistema Integrado de Saúde, vulgo SIS, criado em 1990 pelo ex-diretor já exonerado do Senado Federal, o senhor H.C. Maia, é um setor que não tem fundamentação jurídica para existir. Ele só foi criado com a concordância de todos os inativos que concordaram que fosse criado esse setor, para que, através desse setor, fossem contratadas empresas de saúde, prestação de saúde, através de licitação. As únicas que ficaram, a primeira por 5 anos a Unimed, a segunda por 10 anos a Bradesco. Depois ele colocou no Gama Saúde, porque o dono do Gama Saúde era amigo pessoal do senhor H.C. Maia, ex-diretor do Senado Federal, compadre do senhor Sarney, enfim, e nos colocou ativos e inativos com um plano de saúde que reembolsa R$40. Não chega a R$40 de reembolso de consulta. Nenhum médico, professor, capacitado para diagnosticar doenças graves, raras, como é o meu caso, vai aceitar consultar pacientes com valor de reembolso desse tipo. E Albert Einstein, sírio-libanês e alemão Oswaldo Cruz, onde trabalham os professores da Unifesp e USP, que têm qualificação e capacitação, portanto, para atender casos como o meu, só estão atendendo os funcionários de alto escalão da administração pública federal. O que isso representa? Corrupção. Alienação total, falta de cultura, de conhecimento, de orientação jurídica. Vocês estão aí somente porque nós estamos permitindo.
mas eu falo em meu nome, da minha família, e tenho certeza que falo em nome de todos os jovens que não são filhos de milionários ou de milionários corruptos, porque só estão indo para o Albert Einstein, Sírio-Libanês e alemão, Oswaldo Cruz, a população de classe média alta, corrupta e não corrupta, os ricos corruptos e não corruptos, e artistas e políticos. E parece que esses 3 hospitais estão dando a perceber, eles estão nos conduzindo até uma impressão, eu espero que seja equivocada, de que eles têm um pacto, uma espécie de parceria com o governo público federal, de que só entra lá quem pode pagar a conta. Ou seja, o governo público, a administração pública federal, tira do erário público, do Tesouro Nacional, o dinheiro para pagar a sua estadia, seu tratamento, sua internação, antes, durante e depois do diagnóstico de suas doenças, nesses 3 hospitais. Como se isso fosse prioridade, prerrogativa deles. E não é. Aliás, não é só de funcionário público federal, é da população como um todo. Se eles podem entrar no Sírio-Libanês, no Albert Einstein, no alemão Oswaldo Cruz, porque eles não vão para os hospitais do plano de saúde que eles fizeram para a gente, com a Caixa Econômica Federal, que não dá cobertura para tratamento, internação, para nada. No alemão Oswaldo Cruz, repito, o alemão Oswaldo Cruz, Albert Einstein, Libanês, são hospitais que só atendem milionários e políticos corruptos. Por quê? Os políticos têm que ir para os hospitais onde a população vai, para os hospitais públicos, São Paulo, Rio de Janeiro, de todo o Brasil, de todo o território brasileiro. Por que os políticos, presidentes da República, ministros e diretores e presidentes do Senado Federal se internam no Sírio-Libanês, no Albert Einstein e no alemão Oswaldo Cruz? Com que direito? Com que autoridade? Usando do erário público em benefício próprio? Mas como? Então eu quero amanhã estar internada no alemão Oswaldo Cruz, como manda a Constituição, com todo o meu tratamento pago pelo Senado Federal, órgão do qual eu, minha mãe e minha irmã somos pensionistas. E eu só estou vivendo dessa pensão como filha porque eu estou incapacitada de dar continuidade à minha profissão, ao meu trabalho. Eu tinha emprego, eu trabalhava. Infelizmente, eu não posso mais trabalhar e estou sendo obrigada a viver de ajudas de uma senhora de 83 anos, que é minha mãe, e da minha família, que pagam o meu aluguel, que me ajudam a viver com 2,5 salários. Portanto, está mais do que óbvio que a corrupção já extrapolou o limite de tolerância da população brasileira. A população brasileira está sendo desrespeitada, está convivendo com uma administração pública federal que não representa a vontade e os interesses da nação brasileira. Portanto, senhora Dilma Rousseff, tenha dignidade de se retirar do Palácio da Alvorada e de acatar o anseio da maior parte da população brasileira, que é a sua ausência do poder público federal. E junto com a senhora, que se retire de Brasília e do Ministério da Saúde, o ministro da Saúde, que é uma vergonha para o Brasil, um cidadão como esse se autodenominar médico. Não me importa quantos cursos dentro da medicina o senhor tenha. O senhor não é médico por vocação, nem por amor, nem por aptidão. O senhor foi médico por conveniência ou por qualquer outro motivo, menos por vocação. O senhor desrespeita a sua classe profissional, o senhor viola a Constituição, o senhor transgride a Constituição, o senhor nos ofende, o senhor se volta contra a saúde da população, o senhor é um homicida em potencial. E junto com o senhor tem o presidente do Senado Federal atual, o senhor Renan Calheiros, que não tem nenhum respaldo constitucional para estar ocupando o cargo que está. Já passou da hora de vocês 3 saírem do lugar onde estão. Ou isso, ou impeachment, já!